Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Biologia, e estou aqui para mais uma aula. Vamos ver qual é o assunto da nossa aula. A nossa aula de número 12 tem por objeto de conhecimento radioatividade, material radioativo e raio gama, descarte e tratamento de resíduos, bioacumulação e biomagnificação trófica, funções orgânicas, estrutura e propriedades dos materiais e o detalhamento biomas mundiais. Então, vamos para a nossa aula. E para falar de biomas mundiais, é importante a gente entender que esses biomas, eles são diversificados por conta do tamanho do nosso planeta, né? Então, nós temos diversas regiões com climas diferentes, com solo diferente, com altitudes diferentes, tudo isso vai influenciar nas características que cada região vai possuir, certo? E não teria como ser igual uma região de clima frio ter características, os mesmos animais, os mesmos vegetais, de uma região desértica, por exemplo, né? Então, é por conta disso que nós temos diferentes biomas mundiais presentes no nosso planeta e na nossa aula nós vamos conhecê-los. Para entender melhor, vamos saber o significado da palavra biomas na nossa primeira cartela. Então, nós temos aí bio, que significa vida, uma proliferação. Então, os biomas são regiões geográficas onde se encontram certos tipos de plantas, animais, influenciados pelas mesmas condições de clima, solo e altitude, certo? Então, aqueles lugares que possuem essas características vão ter seres vivos ali que vão fazer parte desse ambiente, certo? Então, nós temos um mapa que mostra aí os principais biomas, né? Então, nesse mapa, a gente consegue entender a diversidade, né? Então, nós temos o deserto polar, né? Aqui identificado com a cor branca, né? Tundra já aqui bem nessa região muito fria ainda, né? A gente consegue perceber que tem tundra tanto no extremo norte do nosso planeta como no extremo sul. Então, nós temos regiões também um pouquinho assim, né? Desse tipo de bioma. Nós temos a taiga, logo abaixo da tundra, que também é um bioma frio, não tão frio quanto a tundra, mas ainda pega ali um pouco desse clima frio, e por ser um clima frio, isso serve para peneirar, vamos dizer assim, que tipo de espécies vão conseguir se adaptar, né? Não é qualquer animal, não é qualquer planta que consegue viver nesses ambientes com clima muito frio, pouca umidade, né? Então, eles têm vegetação e também os animais característicos de cada região. Logo abaixo da taiga, nós temos a floresta temperada. A floresta temperada já é uma região bem diversificada e também ela é uma região... A floresta temperada é o bioma que possui as 4 estações bem definidas. Então, isso já apresenta uma diversidade de planta, uma diversidade de animal que consegue se adaptar a este tipo de bioma, né? Montanhosa, vegetação mediterrânea, esse tipo de classificação não entra como um bioma propriamente dito, né? Ele vai apontar aí onde estão essas regiões no nosso planeta. E estepe. Estepe é um termo que é importante a gente falar, porque vocês podem ler nos livros tanto estepe
como pradarias. E aí a diferença essencial entre as pradarias e os estepes é determinada pelo clima, gente, certo? As pradarias ocorrem em climas mais úmidos, onde a gente vai ter maior umidade, enquanto que os estepes ocorrem em climas mais secos. No caso do nosso país, aqui no Brasil, a pradaria é conhecida como pampa, né? Os nossos campos sulinos, sendo muito utilizada como campos de pastagem para a criação de gado. Então, fiquem atentos que esse termo estepe, ele aparece também e pradaria, tá bom? Aqui no nosso mapa, o termo que aparece é estepe. Nós temos as savanas. No Brasil, nós também temos representação de savana. A savana brasileira é conhecida como cerrado, né? Nós temos a floresta tropical e aqui, ó, o nosso país tem grande destaque, né? A floresta tropical, aí marcado de rosa. E essa floresta tropical, ela se destaca por estar entre os trópicos, né? E aí nós temos uma região mais quente, certo? E também muito diversificada. E de vermelho no mapa nós temos a representação dos desertos, né? Aqui na África, no continente africano, nós temos um deserto bem grande, que é o deserto do Saara, né? Talvez seja o deserto aí mais conhecido, mas como vocês podem observar, não é o único no nosso planeta. Temos vários desertos espalhados aí, certo? Então, no geral, esses são os principais biomas que nós vamos falar na nossa aula. Mas antes de começar a apresentar as características desses biomas, vamos ver aí um pouquinho dos biomas aquáticos, né? Que como o próprio nome diz, vai estar relacionado aí com água, certo? Então, são formados pelos diversos ecossistemas localizados nos rios, nos mares e nos oceanos. E é importante a gente falar que esses biomas, eles podem ser divididos, né, subdivididos em bioma marinho, que é formado pelos ecossistemas adaptados à água salgada, certo? E o bioma de água doce, que é constituído pelos ecossistemas localizados nas bacias hidrográficas no interior do continente, em rios e lagos, né? Então, nós temos o bioma marinho e nós temos o bioma de água doce dentro aí dos biomas aquáticos, né? E a gente sabe que tem uma diversidade muito grande, certo? A gente consegue observar essa diversidade, essa diferença nesses biomas pelos peixes, por exemplo, né? Nós sabemos que existem aí seres aquáticos, né, que eles não vão se adaptar à água salgada, assim como existem seres aquáticos que não vão se adaptar à água doce. Então, a característica da água salgada, o tipo de água, né, se é salgada, se é doce, isso é um fator limitante, né, que vai fazer com que alguns consigam se adaptar e vai fornecer aí as características dos ambientes, certo? E falado aí, nós falamos aí um pouquinho sobre os biomas aquáticos, vamos então agora para os biomas terrestres, né? Que correspondem originalmente a cerca de 30% da biosfera e são classificados de acordo com as características do ambiente, como nós já falamos, né? Eles são classificados a partir das suas características. Então, aquele ambiente que possui o mesmo clima, o mesmo relevo, o mesmo tipo de solo, eles vão possuir a mesma fauna e também a vegetação, certo? E aí, nós vamos ver os 8 principais biomas mundiais, né? Nós mostramos um pouquinho eles naquele mapa e agora a gente vai apresentar um pouquinho das características de cada um deles, né? Então, aí na nossa imagem, nós temos a tundra. Só de olhar para essa imagem, a gente consegue perceber que se trata de um bioma com o clima muito frio, né? A gente só vê gelo aí, vê uma imagem com bastante neve. Já a taiga, a gente já consegue observar espécies arbóreas, ou seja, árvores, né? Mas por ainda ter um clima muito frio aí,
não é qualquer espécie que consegue se adaptar à taiga, né? Então, nós temos aqueles pinheiros, né? Coníferas, e é por isso também que esse tipo de bioma é chamado de floresta de coníferas, certo? Que são essas árvores mais pontudas. Em seguida, nós temos a floresta temperada, e aí nós temos já 4 estações bem definidas, já temos uma diversidade tanto vegetal quanto animal, né? Já é um clima mais ameno, então as espécies em geral conseguem se adaptar melhor a esse bioma. Nós temos a floresta equatorial, lembrando que a floresta equatorial ela entra também na floresta tropical, certo? Então a gente já percebe uma diversidade muito grande, tanto de vegetal quanto de animal, e aí também tem uma intensa umidade, bastante umidade, certo? Na nossa próxima cartela, nós também temos aí a floresta tropical, né? Temos a savana, a pradaria, que são esses campos abertos. Percebam que na pradaria a gente não vai ver muita árvore, e sim gramíneas, né? Então já tem uma limitação aí tanto do clima quanto da altitude, como também do solo. E essas árvores elas não conseguem crescer e se desenvolver nesse tipo de região. E é por conta disso também que essa região ela é muito propícia à criação de gado, à pastagem, né? Por ter esses campos abertos, né? Então a pradaria também é chamado de campos, né? Por conta dessa característica. E aí nós temos o deserto, né? E o deserto, gente, a principal característica é que quando a gente fala em deserto, o que a gente lembra? A gente lembra dessas de muita areia, de muito calor, né? Então, e pouco verde, que na verdade é isso mesmo, né? Então a savana, a gente tem espécies arbóreas e tem uma diversidade de animal, né? Por mais que tenha limitações no ambiente. Nós temos espécies arbóreas que se adaptaram às queimadas que podem ocorrer nas regiões, né? Que se adaptaram ao clima seco, certo? Mas existem, a gente consegue observar árvores nesse tipo de bioma. Já no deserto, os fatores limitantes são muitos, né? Então, nós temos, por exemplo, no deserto, uma amplitude térmica muito grande. E o que é a amplitude térmica? A amplitude térmica, gente, é a diferença de temperatura no mesmo dia. Então, durante o dia é muito quente e quando chega à noite a temperatura cai muito, fica muito frio. Então, não é qualquer ser vivo que consegue se adaptar a essa grande diferença de temperatura que existe no deserto, certo? Mas agora nós vamos aí ver um pouquinho, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre as características de cada um desses biomas mundiais que eu acabei de falar para vocês. Então, vamos começar pela tundra, né? Então, a tundra localiza-se no extremo norte e sul da Terra. Aí no mapa, a gente pode observar que trata-se de uma região muito fria, né? Então, nós temos aí esse bioma que a gente consegue encontrar no norte do Canadá, no norte ali da Europa, né? No norte da Ásia, e também em partes descongeladas da Antártica, certo? E aí, por ele estar presente aí nessas zonas polares, a temperatura é muito baixa, tem pouca chuva, pouca pluviosidade. Quando a gente fala em pluviosidade, a gente está falando de chuva. E outra característica importante é que dias e noites com longa duração, né? Então, nessas regiões de clima, assim, muito extremo, a gente tem esse tipo de característica. Como é que funciona? No inverno, as noites são mais longas, né? Fica escuro por mais tempo, enquanto que no verão o dia possui uma maior duração, né? Então, nessa região aí que existe aquele sol de meia-noite, né? Porque chega a essas horas, essas altas horas do dia e ainda está claro, né? Tudo isso por conta do fator limitante aí do clima, né? Pela tundra, esse tipo de bioma está presente em regiões muito frias,
E como eu falei para vocês, por ser uma região muito fria, não é qualquer espécie vegetal e nem qualquer espécie animal que consegue se adaptar, né? E aí nós temos uma diferença entre a tundra ártica e a tundra alpina, né? Que pelo nome a gente já tem uma ideia do que significa, né? Que a gente pode observar que as condições climáticas encontradas são extremas, é muito frio, certo? E isso vai limitar tanto o desenvolvimento da planta quanto do animal. A tundra alpina tem esse nome por ser encontrada em áreas de elevada altitude, geralmente no topo de montanhas, como por exemplo a Cordilheira dos Andes e também dos Himalaias, né? Lá os solos são mais bem desenvolvidos se comparados com a tundra ártica. Então a tundra ártica ela é mais frio, né? E aí isso limita mais o desenvolvimento dos seres vivos nessa região. Não é qualquer animal que consegue se adaptar. Então aí nós temos coruja das neves, nós temos lobo, nós temos aí o urso polar e nada mais é do que a gente consegue observar que esses animais, quando eles se apresentam assim na cor branca, já é uma seleção natural, né, de estarem aí nesse ambiente que é coberto por neve. Então eles conseguem se camuflar dessa maneira, se defenderem dos predadores e isso até servir para que eles possam atacar, né? Então, quando a gente observa esses ambientes mais frios, mais gelados, cobertos de neve, a gente olha logo esses animais assim, né? O urso polar, aquela coruja branca, que é aquela cor ali com certeza foi uma seleção natural, que é um fator de evolução que ocorreu ao longo de muito tempo. Né? A gente sabe que a evolução ela vai ocorrer ao longo de muito tempo, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. E a partir do momento que ele viu, ele percebeu, que o animal percebeu que aquilo ali foi uma característica favorável, essa característica favorável foi passando para os seus descendentes e daí perpetuou na espécie, certo? Então, a tundra é esse bioma mais frio. Logo abaixo da tundra, nós temos a taiga, que está aí na imagem para vocês, né? A taiga localiza-se em latitudes elevadas, né? Ao sul das áreas da tundra, ocorre na maior parte do território canadense, no norte da Europa e da Rússia. Então a gente consegue perceber aí que ainda tem um clima frio, né? Intenso, né? Recebe também o nome, vocês vão ler em livros, em pesquisa que vocês fizerem, que a taiga também pode ser chamada de floresta boreal ou floresta de coníferas. E esse nome é por conta das árvores, como eu já falei para vocês, né? Essas árvores do tipo pinheiros, né? Que a gente consegue observar aí na nossa imagem, certo? Então falamos da tundra, que é aquele bioma bem frio. Logo abaixo da tundra nós temos a taiga. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a floresta temperada. A floresta temperada origina-se nas zonas temperadas e ocorre principalmente nos países da América do Norte, né? Então a gente está falando aí de Canadá, Estados Unidos, da Europa e também em alguns países da Ásia. E talvez, gente, a principal característica desse bioma é a existência das 4 estações bem definidas, né? A vegetação, ela é abundante e diversificada, então a gente vai ter nesse bioma uma diversidade de espécies vegetais, né? Possuindo espécies de diversos tamanhos, de cascas grossas e folhas largas, que caem durante o outono e brotam na primavera. Então, aquela característica bem definida das 4 estações do ano, nós temos aí na floresta temperada, né? E essa diversidade não é apenas quanto às espécies vegetais, mas também quanto às espécies animais, certo? Então falamos aí um pouquinho da floresta temperada e agora nós vamos falar da floresta
equatorial. E olha onde eu estou, imersa dentro da nossa floresta, né? Esse ambiente aqui é muito conhecido por todos nós, né? A gente consegue sentir assim a umidade, a água quase que alcançando a nossa pele, né? E é uma das principais características da floresta equatorial, né? Essa grande quantidade de umidade, também tem uma grande quantidade de chuva, tem uma diversidade de vegetais, várias espécies de plantas e como não poderia ser diferente, se eu tenho uma grande diversidade de espécies vegetais, eu tenho uma grande diversidade de espécies de animais, certo? A floresta equatorial ela está localizada em zonas tropicais, bem próximo à linha do Equador, certo? Com um clima muito úmido e quente e pouca amplitude térmica. Então, lembram que no deserto eu falei que tem uma grande amplitude térmica, certo? E o que é? No deserto, uma grande amplitude térmica é que eu tenho uma temperatura muito alta durante o dia e quando chega à noite essa temperatura cai muito. E aí, isso é uma amplitude térmica grande, essa diferença de temperatura muito grande. Aqui, na floresta equatorial, a gente não tem isso, né? É pouca amplitude térmica, é calor o dia todo. Ameniza quando chove, né? Aqui não existem as 4 estações bem definidas. Existe a estação que chove e existe a estação que chove menos, que é o que a gente chama de seca, certo? Então, tudo isso por quê? Porque a gente está próximo à linha do Equador e isso serve de fator limitante do calor, do solo, vai limitar tudo que a gente tem, as características, a diversidade, tudo isso é por conta dessas características que tem no bioma da floresta equatorial, certo? Mas é muito comum vocês encontrarem também nos livros a floresta equatorial dentro da floresta tropical. Então, quando a gente fala em Amazônia, que é o nosso bioma, a gente lembra direto floresta equatorial. Mas vocês viram lá que naquele primeiro mapa que eu apresentei para vocês, aquela parte lá da nossa região estava dentro da floresta tropical, o que não dá errado, mas vai de acordo com o autor, certo? O importante é que, por estar nas zonas tropicais, a floresta equatorial ela está dentro ali da floresta tropical, que é o nosso próximo bioma. Então, nós temos aí a floresta tropical, que está localizada em áreas de clima tropical, né, principalmente próximo do litoral. Essas formações vegetais são tipicamente associadas ao elevado número de espécies nativas e ao grande volume de precipitações anuais, certo? Então, nós temos aí uma grande quantidade de espécies nativas, são aquelas espécies que estão ali naquela região, só são encontradas ali, né? Nós temos uma grande quantidade de espécies endêmicas, né, que só são encontradas naquela região. E nós temos aí um grande volume de precipitações, o que quer dizer que chove bastante, né? E aí é importante a gente falar que quando a gente tem essa diversidade essa diversidade vegetal, né, árvores de tamanhos diferentes, a gente sempre relaciona com a grande quantidade de chuva que essa região recebe, certo? Então, quando tem muita chuva, isso propicia a maior diversidade, principalmente vegetal, e por consequência, uma diversidade animal também, certo? E aí, com o nome, o termo, né? Como eu já falei para vocês, floresta tropical está relacionado por estar próximo aos trópicos, né? Na zona climática tropical do planeta, entre as linhas imaginárias do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio. Então, toda aquela região que está entre as linhas imaginárias do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio é a zona tropical, e aí nós encontramos as florestas tropicais, certo? Temos aí também as savanas localizam-se entre as áreas de florestas tropicais e regiões de clima áridos ou semiáridos nas zonas tropicais,
né, havendo uma predominância de uma estação úmida no verão eles têm umidade, mas no inverno a estação já fica seca, né? Esse tipo de vegetação que a gente encontra aí nas savanas, eles são vegetais adaptados à estiagem e ao fogo, né? Eles conseguem aguentar períodos sem chuva e também de queimadas naturais, né? Então, são espécies bem adaptadas. A fauna das savanas é muito diversificada, com a presença de diversas espécies de grandes mamíferos, herbívoros, insetos e aves, como a gente pode observar aí na nossa imagem, né? Falamos das savanas e agora nós vamos falar um pouquinho da pradaria ou campos, que no nosso país são conhecidos também por pampas, né? Encontram-se em áreas de clima subtropical e em planícies. Estão nos Estados Unidos e no sul do Brasil, como eu falei para vocês, aqui são chamados de pampas e podem ser encontrados em algumas regiões da Ásia. Então, as pradarias são esses campos mais abertos, né? Não tem muitas árvores, tem muitas gramíneas, o que é muito propício para a agropecuária, né? A produção e aí a cultura, essa produção de gado extensivo, certo? Nós temos também o deserto, que localiza-se em áreas de clima árido ou desértico, com pouca umidade e chuvas irregulares, os solos bem arenosos e uma escassa vegetação, né? Então, já falamos bastante do deserto, principalmente por conta da sua amplitude térmica. E para resumir tudo que foi dito da nossa aula, eu trouxe aqui um vídeo sensacional do nosso professor de Geografia, professor Ibson. Prestem muito bem atenção aí. Olá, alunos! Eu me chamo Ibson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e hoje eu vou falar um pouco sobre os biomas do mundo e a importância desses biomas para a conservação dos ecossistemas. Começo essa fala definindo para vocês o que é um bioma e a gente pode entender bioma como sendo uma porção do espaço geográfico que apresenta características físicas semelhantes, tais como clima, relevo, vegetação, hidrografia, geologia e solo. Esses fatores combinados, eles atuam para a formação de uma paisagem única e de uma fauna e uma flora muito específica, formando os biomas, certo? Bem, nós temos no mundo diversos biomas e eu vou citar aqui para vocês os principais biomas, pelo menos na minha concepção. A gente tem as florestas tropicais, e aí eu dou o exemplo do bioma amazônico e da Mata Atlântica. Temos os desertos, que se configuram também como importantes biomas. Temos as savanas, temos as florestas temperadas, temos a taiga, que é o bioma mais extenso do mundo, tá? E ele também pode ser denominado de florestas coníferas. Temos a tundra, que é um outro bioma importante, localizado em latitudes mais elevadas. Esses biomas, eles têm sofrido muito com a ação humana, em especial as ações relacionadas à atividade industrial, à agricultura, à pecuária e o extrativismo, que tem provocado danos significativos nos biomas de uma forma geral. E esses biomas, eles são importantes para a dinâmica climática, por exemplo, do planeta em uma escala local, regional e global. É o caso, por exemplo, do bioma amazônico, que é de suma importância para a dinâmica climática global, e eu vou dar dois motivos que explicam essa importância. Primeiro, a Amazônia é considerada uma região que produz umidade para outras regiões através dos rios voadores, que são formados ali a partir do processo de evapotranspiração da vegetação e evaporação das águas superficiais e subterrâneas, que vão para a atmosfera e são deslocadas pela circulação atmosférica e vão precipitar em outras regiões do Brasil e também da América do Sul. Outra importância do bioma amazônico para a dinâmica climática global é o fato da Amazônia ser considerada um sumidouro de carbono. Então a floresta ela sequestra CO2 da atmosfera terrestre e, através do processo de fotossíntese, ela sequestra mais carbono do que libera mais carbono para a atmosfera. Isso faz dessa região
muito importante para a redução do aquecimento global e, consequentemente, das mudanças climáticas. Se a floresta for destruída, a gente vai ter o agravamento desse fenômeno, tanto do aquecimento global, como também a intensificação das chamadas mudanças climáticas. Espero ter contribuído com os estudos de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem. Muito bem, então vocês puderam observar aí as observações feitas pelo professor Ilbson, e eu só tenho que acrescentar uma coisa, como ele muito bem falou, que a Amazônia é um sumidouro de carbono e é por isso que ela é tão importante para o planeta, mas a partir do momento em que há um desmatamento muito grande e há uma queimada muito grande, essa característica da Amazônia, ela se inverte, ela acaba sendo um bioma que está colocando gases do efeito estufa e aumentando assim o aquecimento global. E é por isso que a gente precisa conter tanto o desmatamento quanto essas queimadas ilegais para a gente proteger o nosso bioma amazônico. Tá bom? Essa foi a nossa aula.